E aí, pessoal, mais sobre Suárez. Uma notícia do Uruguai, mais o que se disse ontem e hoje aqui em Porto Alegre. Vamos falar sobre Suárez. Fica, não fica, vai para os Estados Unidos, vai jogar na Argentina. O que existe na realidade? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, esse aí é o New Sport, o novo New Sport do Viva Mais Vida. Um baita tênis, o melhor custo-benefício do mercado que você compra com desconto para quem é do CCD no link da descrição. New Sport do Viva Mais Vida. Você vai entrar agora e vai ver. É para o seu exercício, é também, obviamente, para o seu conforto. New Sport. Compra o teu. Eu tenho os meus aqui. E tenho certeza que você vai gostar. Gente, Luiz Suárez, Pedro Ernesto Denardim ontem, no Sala de Redação, disse: abre-se uma possibilidade de Suárez permanecer. O jogador teria dito que não fechou a questão relacionada à sua saída. E claro, tem muito mais coisa em jogo nisso. O que nós podemos discutir? Essa convocação da seleção uruguaia pode ser um indício disso. Suárez se mantendo num nível competitivo e fazendo isso, teria obrigatoriamente que estar em um mercado diferente do mercado nos Estados Unidos. Mas a imprensa do Uruguai, por exemplo, o El País, hoje, disse que, apesar da campanha dos gremistas pela manutenção de Suárez, ele irá se apresentar no Inter Miami no mês de janeiro. O que, de alguma maneira, é um balde de água fria nessa pretensão do torcedor, mas é preciso ampliar um pouco o raciocínio, ampliar um pouco a cabeça, porque existem muitas situações ainda para acontecerem. Esse episódio do time do Miami terminar uma temporada em outubro e voltar a jogar no final de fevereiro cria a ideia de que esses jogadores eles não vão conseguir se manter num nível competitivo. Se Suárez tiver a ideia de jogar 5 Copas, ou seja, estar dentro de 2 anos e meio em uma Copa do Mundo, obrigatoriamente ele não vai poder ir para um mercado que deixaria ele tão fora. Então, essa convocação, seguido dessa possibilidade que se abriu aí de ter Luiz Suárez por mais um ano, e também os contrapontos que a gente está ouvindo de outros mercados, como o mercado nos Estados Unidos, como o mercado também no Uruguai, que sempre deu as notícias do Suárez um pouco antes de todos, criam isso. O que eu acho que o torcedor deve fazer? Fazer a sua parte. O torcedor precisa fazer a sua parte. Aquilo que a gente conversou uns dias aí. Quem puder gritar, fica Suárez, vamos gritar. Na dúvida, quem sabe aí, se ele de fato abrir a possibilidade, por que não a gente ter também uma voz ativa dentro da realidade que o torcedor pode dar, de vontade apenas, né, de demonstração de vontade para a permanência desse jogador. O presidente Alberto Guerra, na entrevista que deu para o Rodrigo Oliveira e para o Eduardo Picão, abriu dizendo que não tem negócio, não tem negociação. Mas também não disse que o Grêmio não vai fazer nenhum movimento, não. É óbvio que quando surge uma notícia como essa, o próprio Grêmio levanta o dedo, vai no Suárez, está próximo dele, e aí, Suárez, existe isso. Essa vontade do Grêmio também é algo demonstrado que pode fazer com que a gente tenha um pouco mais de esperança. É assim que funciona isso, é nessa linha que as coisas estão de alguma maneira caminhando, e tudo não é... É preciso não definir as coisas. Não definir as coisas. Nesse momento, o segredo é tu entender exatamente como os fatos estão postos. E os fatos estão postos muito diferentes de uma grande verdade. Os fatos estão postos assim. Abriu a porta. Por quê? Porque está olhando
e tá vendo que talvez ele não seja competitivo. Tem a Copa América no ano que vem que ele quer jogar com a seleção uruguaia para talvez fazer uma grande despedida. Vai para os Estados Unidos sem jogar. Isso passa pela cabeça do jogador. Isso passa. Junto a isso, tu tem um clube que ele se estruturou, que está cumprindo todas as obrigações com ele e que dá competição para ele. O Soares está vivendo um grande momento técnico. Técnico. Aí ele dá competição. Aí tu vai sair daqui, tentar te adaptar num outro lugar, com objetivos competitivos, e lá, que é o objetivo original, tu vai dizer, Messi, como é que é a competição aí? Ah, não tem tanta competição aqui. Então, são situações que de alguma maneira, a gente precisa pelo menos observar, pelo menos entender. E mais do que isso, sem cravar. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho visto muita gente cravando. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa é uma decisão única e exclusiva de Soares. É ele que vai dizer qual vai ser o caminho dele. É um jogador maduro, com uma grande estrutura, não é dinheiro a discussão dele. Então, essa definição, seja no Miami, seja em alguma possibilidade, ontem eu vi também a possibilidade de ele jogar no futebol argentino, no River, essa é uma definição dele. Ele já esteve no Nacional, que é o clube do coração dele, fez lá 6 meses, se preparou para a Copa, depois saiu de lá, numa outra realidade, num outro momento. Aí veio para o Grêmio, está fazendo um ano magnífico por aqui, teve aquele episódio do joelho, que acabou determinando também a diminuição do tempo do contrato, não foi muito bem visto naquele momento pelo torcedor, mas acabou aquela polêmica, ele já botou a cabeça no trabalho e está resolvendo os jogos para o Grêmio, então tem aí só coisas positivas, eu diria, de tentar pelo menos ter esperança, e acho que é um jogador que o torcedor precisa nesse momento mostrar esse abraço, entender esse abraço, né, colocar esse abraço à frente, para exatamente a gente ter alguma situação mais definida, talvez daqui a 2, 3 jogos, o Grêmio tem a oportunidade de fazer esse movimento junto ao torcedor no jogo contra o Bahia, mas obrigatoriamente é preciso colocar que essa realidade ou essa verdade, ela está com ele. Ela está com ele. Não adianta a gente ficar discutindo muito além de ter a certeza de que Luis Soares é que vai decidir o seu futuro. Mas nós podemos fazer a nossa parte, que é mostrar carinho pelo jogador e dizer que seria muito bom se Luis Soares jogasse uma Libertadores pelo Grêmio. Imaginem vocês, se o Grêmio for para a Libertadores e a gente poder ter o camisa 9, Luizito Soares, jogando com a gente para tentar alguma coisa muito forte lá. Seria, de fato, mágico. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.